lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação, pela palavra de Deus. E a palavra de Deus se revela, se manifesta na Escritura Sagrada. Porque há quem diga que o livro de Allan Kardec é uma revelação da palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Allan Kardec. Ali não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Escritura Sagrada. Os escritos da senhora Ellen White, um livro muito considerado pelos adventistas da Evangelia, aqui indica que é uma nova revelação de Deus, que é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Escritura Sagrada. Os livros dos Mormons não é a palavra, é o Novo Testamento, mas não é de Deus. Porque esses livros entram em contradição com a palavra de Deus. Confrontam diretamente a palavra de Deus. A palavra de Deus os confronta. Ou você fica só com a Bíblia, ou com o livro dos Mormons, ou com o livro de Allan Kardec, ou qualquer outra literatura de um escritor famoso para ele. A Bíblia, irmão, é a nossa regra, é a nossa bússola de condução para Deus. Jesus, ele deixou de forma clara e cristalina, em João 5,39. Examinai as Escrituras Sagradas, porque cuidai de nela a vida eterna, e são elas mesmas, as Escrituras Sagradas que testificam, que testemunham de mim. No mesmo Evangelho de João 5,24 diz: na verdade eu digo, quem ouve a minha palavra, a palavra na Escritura, na verdade eu digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Nenhum outro livro revela a palavra de Deus para conduzir o homem à vida eterna em Cristo Jesus. A fé, como diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 12, Jesus, devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quem é? Jesus. Jesus é o que principia a fé. Mediante a palavra, no coração do pecador arrependido, é o consumador da fé. Portanto, nós vemos aqui, permaneça a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. A fé é o orgulho da palavra, a fé significa confiar exclusivamente na pessoa bendita no Senhor Jesus, para que possamos alcançar a graça salvadora em Cristo Jesus, como diz lá em Efésios 2,8. A graça, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. A fé é o instrumento pelo qual alcançamos a graça salvadora em Cristo. Somos salvos pela graça, o meio pelo qual obtemos essa graça é a fé. É isto que essa graça salvadora, a salvação completa, não vem de vós, é dom. A palavra dom é presente, é dádiva de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas que Deus se preparou para que venhamos andar nela, pois somos figuras suas, portanto, nova criação de Deus. Portanto, regenerados, como Jesus disse para Nicodemos, o doutor, o mestre da lei, que questionou porventura é o homem para nascer novo, tem que entrar no ventre de sua mãe e tornar a nascer? Não, tem que nascer da água e do Espírito. A água é uma simbologia da palavra, do Espírito. O Espírito age pela palavra, a palavra age pelo Espírito. É assim que Deus produz fé, salvação, porque sem Ele nada podemos fazer. E o Espírito Santo age em harmonia com a vontade do Pai e do Filho, como diz lá em João 16, 8.